Fala galera do canal Chipados, aqui Deraldo novamente. E hoje a gente trazendo um vídeo especial sobre o Iron Maiden, a grande donzela de ferro. Sem dúvida nenhuma, o Iron Maiden é uma das maiores bandas de heavy metal de todos os tempos. E antes da gente começar, você já sabe, né? Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e de já dar um like. Eu também espero que você coloque no decorrer dos comentários sugestões para novos vídeos, se você está gostando, e sugestões diversas sobre novas bandas que a gente vai poder falar. Neste vídeo exclusivo a gente vai dissecar todos os álbuns de estúdio do Iron Maiden. E para falar sobre dissecar, aí eu vou dar um pouco da minha opinião, mas torno a repetir, uma banda como o Iron Maiden não possui disco ruim. A gente vai fazer uma colocação de ranking do pior para o melhor, mas na verdade o pior ainda é um grande álbum, excelente álbum. É pior em referência aos outros trabalhos que a banda produziu. Mas agora chega de papo e vamos ao nosso ranking. O primeiro álbum que a gente vai falar sobre o Iron Maiden vai ficar na 16ª posição, foi lançado no ano de 1998. E a grande maioria acaba por concordar que este realmente é o álbum mais fraco do Iron Maiden. E mais uma vez, era de se esperar, é um álbum com o vocalista Blaze Bayley, que ficou com a difícil tarefa de substituir nada menos do que Bruce Dickinson. O álbum em questão é o Virtual Eleven, e um álbum de 98, um álbum que, de forma alguma, pode ser um álbum ruim. Mas o trabalho que o Iron Maiden realizou em toda a sua carreira é fantástico. Então, sendo assim, este álbum ele acabou sendo realmente ficando no final da lista, porque a grande maioria considera um álbum meio inconstante, um álbum que teve as suas oscilações. A gente teve alguns trabalhos, algumas canções que foram interpretadas por Bruce Dickinson ao vivo, logo depois que ele voltou com a gravação do Brave New World para frente. E a gente pôde ver, sem dúvida nenhuma, um grande clássico desse disco é a canção The Klezmer. Outra canção memorável é a canção Futureal, que sem dúvida nenhuma acredito que ficou muito bem na voz do Blaze, e parece até que o Iron Maiden não tinha esquecido do Bruce Dickinson, porque a música ainda tem um estilo. O grande problema é o álbum inconstante, mas Futureal também merece ser ouvida e curtida por todos os fãs do Iron Maiden. A música cult que eu acredito que existe nesse álbum é a canção, né, Don't Look the Eyes of a Stranger, que é sem dúvida nenhuma uma canção que marca e muito a questão do Iron Maiden. Por quê? É uma canção longa, porque já é tradicional do Iron Maiden colocar uma música épica, né, em seus álbuns, e essa música merecia ser ouvida. A música mais criticada aqui é a música The Angel and the Gambler, que sem dúvida nenhuma, em várias listas é considerada a pior música composta pelo Iron Maiden. Mas de qualquer forma, é um álbum um pouco discriminado e vale a pena ter na coleção sim e curtir muito, porque se trata de Iron Maiden. Apesar de não ser uma formação clássica, ainda assim um álbum bem subestimado. O álbum que ficou na nossa 15ª posição, por incrível que pareça, é um álbum com Bruce Dickinson. Eu estou falando de No Prayer for the Dying. Um álbum, realmente um álbum de transição, que marca a saída de Adrian Smith e a entrada de Jannik Dress, que havia tocado no álbum solo do Bruce Dickinson. Mais uma vez, um álbum bem constante, e a música de trabalho acabaram sendo Holy Smoke, e a canção que foi tema da Hora do Pesadelo 5, que é Bring Your Daughter to Slaughter. Apesar dessas duas canções serem o destaque, eu acredito que as grandes canções desse álbum realmente se tratam da canção Mother Russia, que sem dúvida nenhuma o riff fica dentro da nossa cabeça. A
Agora, por incrível que pareça, o Iron Maiden tem essa questão de sempre a faixa título ser muito marcante. E a música que eu particularmente, Ideraldo, gosto mais deste álbum é a própria canção No Prayer for the Dying, que para mim é uma música que lembra, é uma precursora da futura A Friend to Shoot Strange, que estaria lá no álbum Fear of the Dark, que a gente ainda vai comentar. Sem dúvida nenhuma, é Iron Maiden de boa qualidade, mas tem algumas dúvidas e torna ser outro álbum inconstante. Por isso, ficou na nossa 15ª posição, o No Prayer for the Dying de 1990. Outro álbum considerado bem constante. Foi um álbum que chegou a ser cogitado até que o Iron Maiden iria finalizar sua carreira, por haver instabilidade. Mesmo assim, é um álbum que tem seus momentos interessantes, seus momentos criativos, mas é um álbum também duvidoso. É um álbum que questionou algumas coisas não muito tradicionais da carreira do Iron Maiden, mas não deixa de se tratar de um álbum ruim. Eu estou me referindo ao The Final Frontier de 2010. Este álbum é um álbum interessante e, mais uma vez, eu considero que o Iron Maiden focou talvez na música que é interessante, mas não tão poderosa, que foram as canções The Final Front, como eu disse, que é sempre a música do álbum. A outra canção interessante que tem nesse álbum é a canção Eldorado, que realmente foi a canção intensificada e a música que fazia presença de todos os shows. Mas para mim, a grande canção deste álbum é a música do disco e, mais uma vez, uma grande música épica, que é a When the Wild Wind Blows, que, para quem se lembra, foi um trecho feito à lapela na minissérie, né, ou na série The Walking Dead. Muito bacana, que ali deu uma referência, muitas pessoas ficaram perguntando que música era aquela que era cantada. E sem dúvida nenhuma, esse trecho da série que a gente vai conferir agora e a canção são dois pontos chaves. Have you heard what they said on the news today? Have you heard what is coming to us all? Have you heard what they said on the news today? Have you heard? Esse disco vale uma nova audição para os fãs do Iron Maiden. É um álbum que, apesar dessas inconstâncias, consegue ser superior ao Virtual Eleven e até mesmo no Pray for the Dying, por ser uma formação que deveria a obrigação de ter feito um grande álbum após o estrondoso trabalho de Seven Son. E esse disco, sem dúvida nenhuma, o Iron Maiden tem essa vontade de ter lançado todos em LP. A maioria dos álbuns do Iron Maiden que foram relançados estão em Gatefold. E sem dúvida nenhuma é uma peça de colecionador que merece estar na sua coleção. Não só para curtir o visual, mas como também para poder curtir as grandes canções. Uma coisa que é memorável no Iron Maiden é sempre os trabalhos gráficos do Iron Maiden. É outro grande destaque da banda. E ter eles em vinil é muito mais bacana. Apesar da gente ter o CD também por praticidade, ou até mesmo ouvir no Spotify ou em outros serviços de streaming, a questão de existir o vinil é como se fosse uma espécie de obra de arte. Então fica a dica aí pra galera, quem puder adquirir também os LPs. O próximo álbum do Iron Maiden possui o que a gente considera a pior capa do Iron Maiden. Foi lançado em 2003, você já deve saber de quem estou falando. Eu estou me referindo ao álbum Dance of Death, que é, na verdade, uma grande referência, né, ao filme de Stanley Kubrick, né, De Olhos Bem Fechados, mas que muitos fãs talvez não entenderam. E é vamos dizer assim, uma associação ao Ed, à morte e à luxúria. É uma capa que tem fundamentação bacana, mas a gente está habituado ao Ed ser um grande destaque. E esse grupo de personagens que estiveram na capa confundiu. Mas voltando ao lado musical, é um disco extremamente satisfatório. Mais uma vez, a canção que dá nome ao álbum, Dance of Death, é um dos meus grandes destaques, com seu riff mais do que marcante. Outra coisa muito interessante de se ouvir neste álbum é uma música que praticamente é quase uma música acústica, que é a música que fecha o álbum, que é a Journeyman, que sem dúvida nenhuma é uma canção muito diferente de tudo aquilo que a gente já havia ouvido do Iron Maiden antes.
Algumas pessoas consideram a canção No More Lies como um destaque e outras já consideram como uma canção um pouco chata. Eu, na verdade, gosto da canção, mas ela fica como uma canção mediana. Ela não chega a ser um destaque, mas também não é uma das piores do álbum. Agora, a canção para mim que colocou o Iron Maiden em outro patamar é a canção Passchendaele, que sem dúvida nenhuma é a canção marcante e que vale a todo momento este álbum. Tell the world of Passchendaele. O álbum que ficou na nossa 12ª posição é o álbum clássico, né? Que pode-se dizer assim, com a versão com Blaze Bayley. É um álbum bem obscuro, onde Steve Harris é responsável pelas principais canções. Considero esse um dos álbuns mais subestimados da carreira do Iron Maiden. Com o passar dos anos, ele está ganhando um espaço e um reconhecimento de um álbum clássico cult, ou talvez até de um álbum injustiçado. E realmente, apesar do Blaze ser o vocalista e ter seus altos e baixos momentos durante o álbum, é um álbum que não pode faltar. E se você é fã do Iron Maiden, você precisa ouvir. Estou me referindo ao álbum que ficou na nossa 12ª posição, lançado em 1995, o álbum The X Factor. Esse álbum já começa a me surpreender e muito pela sua capa. Sou fanático pelo livro de Mary Shelley, né? Frankenstein, um álbum clássico que tenta, na verdade, mostrar conceitos que foram também levados para o cemitério do Stephen King e tudo mais, que eu considero toda uma linha, né? Ligada entre o terror e tal e tudo. Então a gente vê uma versão do Ed Frankenstein, né? A gente vê o trabalho também sobre a questão da cadeira elétrica sendo destaque, e a gente tem um álbum, mais uma vez, com todo um trabalho gráfico, né? Esteticamente perfeito. O álbum, muitos fãs estranharam pela constante presença de dedilhados e o timbre da guitarra ser um pouco mais seco. A música grande destaque que trabalhou aqui, que nos remete ao Iron Maiden de todos os tempos, é a canção Man on the Edge. Uma música rápida e que sem dúvida nenhuma fez bastante sucesso na época e que na verdade colocou alguns fãs com o nariz torcido, mas a grande maioria considerou que o Iron Maiden estava vivo. A canção épica do álbum é a canção Sign of the Cross, que tem trechos baseados no grande filme Em Nome da Rosa. Sem dúvida nenhuma, o Steve Harris já até negou esse trecho, mas fazendo uma apuração exata, você vai ver que trechos da letra e o que se trata a letra, existe uma correlação muito grande com o filme e com o livro. Então, sem dúvida nenhuma, ela não é à toa, né? O Iron Maiden já tem essa cultura de se basear em alguns livros, inspirar em letras e até mesmo canções ou até mesmo um álbum completo. Também curto muito desse disco a canção onde o Steve Harris dá uma aula de contrabaixo à parte, né? A canção Blood on the Words of Hands, que é, sem dúvida nenhuma, uma canção que marca e muito por seu riff e seu baixo cadenciado. Uma canção que eu gosto muito e merece uma grande audição pelos fãs do Iron Maiden é a canção Fortunes of War, que sem dúvida nenhuma, Fortunas da Guerra tem tudo a ver. O próximo disco que a gente vai falar é um álbum também muito bacana. É um álbum que na época foi extremamente criticado e ele foi um álbum tocado na íntegra. E por incrível que pareça, na época a turnê passou pelo Oriente Médio, o país onde o Iron Maiden teoricamente não era muito bem visto, e foi um tremendo de um sucesso. Alguns fãs que costumavam acompanhar os shows estranharam porque o álbum foi tocado praticamente na íntegra. Eu estou me falando sobre esse grande álbum, A Matter of a Life and Death. É um álbum que com o passar dos anos ganhou seu verdadeiro posicionamento. Na época, apesar das críticas, hoje ele fica constantemente entre a lista dos grandes álbuns do Iron Maiden. O pessoal parece que entendeu a sacada da banda. Alguns hoje dizem que esse álbum foi responsável pelo ressurgimento do Iron Maiden produzir algo diferente, para sair da mesmice. Essa coisa é muito complicada. Bandas como Iron Maiden, Black Sabbath, Judas Priest são constantemente criticadas por tentarem criar uma sonoridade um pouco diferente. A gente já viu isso no X Factor, que foi o álbum anterior que a
gente falou. E é importante observar o seguinte, bandas como AC/DC e Ramones nunca mudaram a fórmula e mesmo assim são funcionais. E vai se entender, toda vez que o Iron Maiden usa a fórmula parecida, ele é criticado por parecer que não inova. Então esse álbum aqui, a gente tem um grande álbum do Iron Maiden sem deixar de trazer essa inovação. Sem dúvida nenhuma, ele fica nessa grande posição, que é a posição de 11º, e veio no ano de 2006. Podiam fazer até uma turnê hoje, que hoje seria o momento desse álbum ser reconhecido. Aqui você encontra canções maravilhosas, além de um grande trabalho. Quando a gente vê a capa focada na guerra, no petróleo, a gente vê todo um sentido, né, para a gente poder verificar que se retrata sobre guerras, sobre essa invasão. Agora, a grande canção que eu gosto desse disco, sem dúvida nenhuma, é a canção For the Great Good of God. Outra que realmente fez grande trabalho e sucesso também é a The Reincarnation of Benjamin Gregg. Sem dúvida nenhuma, uma canção que se tornou single e é um grande destaque. Para você que é fã também, não pode deixar de conferir a música que abre o álbum, Different World. Bem bacana. Irão se irritar com o meu posicionamento, dirão, né, que esse álbum deveria ficar entre o top 5, mas para mim ele fica até bem colocado, no top 10, melhor que inclusive os álbuns que já foram mencionados. Mas para mim eu acho um álbum muito mais bem produzido, muito mais refinado, mas com canções bem inconstantes, mesmo assim superiores aos álbuns que já foram mencionados. Mas fica na 10ª posição o álbum de 1981, o nosso álbum Killers, né? Para muitos é considerado até o melhor disco do Iron Maiden. E eu respeito você se você acha assim. É um álbum, né, que teve a produção do fabuloso mestre da engenharia e da produção musical, que é o Martin Birch, né, que produziu outros grandes álbuns icônicos. Aqui marca a entrada de Adrian Smith na guitarra, que sem dúvida nenhuma substituiu o Dave Stratton e já tinha a composição muito interessante. A gente tem grandes canções aqui, sendo a que eu mais gosto aqui, a faixa título, mais uma vez, o Iron Maiden tem essa prioridade. Normalmente as faixas título são grande destaque. Eu adoro a canção Killer. A canção mais trabalhada desse álbum, sem dúvida nenhuma, é aquela que o Steve Harris chega botando para quebrar, que é o Watch Out. É a canção Murders in the Rue Morgue. Sem dúvida nenhuma, eu acho uma canção subestimada e que merece, sem dúvida nenhuma, ser curtida por todos os fãs do Iron Maiden. Ficou na nossa 9ª posição, é um álbum que alguns vão relevar, vão dizer até que o Killers, que ficou na 10ª posição, deveria estar à frente dele, mas é um álbum que merece uma segunda ouvida e ele foi marcado por causa que após esse álbum o Bruce Dickinson deixou a banda, então ele ficou como aquele gostinho de que a banda não deveria ter encerrado. E ele ficou também, além da saída do Bruce Dickinson, ele veio posteriormente ao No Prayer for the Dying, que não foi um álbum muito bem avaliado. Eu estou me referindo ao álbum Fear of the Dark. Para mim, um verdadeiro clássico. Um álbum que tem quase por completo perfeito. Gosto praticamente de todas as canções desse álbum. E esse álbum, ele tem se saturado com o passar dos anos, porque o Iron Maiden colocou desde o seu, vamos falar assim, seu lançamento, a canção faixa título. Mais uma vez, como eu disse, a faixa título do Iron Maiden sempre é uma canção de destaque, que é a Fear of the Dark, e ela esteve presente em todos os shows. Mas, fala a verdade, por mais que a gente fale que se canse, é uma grande canção. Fear of the Dark é o grande destaque desse disco. Outra canção que para mim é memorável desse disco é a canção A Friend to Shoot Strangers. A canção A Friend to Shoot Strangers é sem dúvida uma canção que tem todos os elementos. Ela tem um início épico, ela tem um grande solo e ela tem a sua parte rápida e a parte lenta. E como eu havia dito, a canção No Prayer for the Dying, ela já é uma espécie de pré-A Friend to Shoot Strangers, como a gente já viu no decorrer desse vídeo. E sem dúvida nenhuma é outra grande canção. A
canção arrasa quarteirão aqui, que chega quebrando tudo, é a canção Becky Coverdale, que critica praticamente os políticos e sem dúvida nenhuma era uma mensagem, era sem dúvida nenhuma uma grande canção para abrir o álbum e mostrar que a Donzela de Ferro, nosso Iron Maiden, estava voltando com tudo depois do certa forma, um fiasco, pelo menos para a mídia, do No Prayer for the Dying. A música é Judas Be My Guide. Sem dúvida nenhuma era uma música que é uma das melhores que o Iron Maiden já produziu e merecia já ter sido tocada em show. Confere aí. Agora a música de trabalho aqui é uma música interessante, mas essas que eu disse são um pouco superiores. Mas mesmo assim, From Here to Eternity marcou presença em todos os shows dessa época. Pela primeira vez, o Iron Maiden se arriscou a fazer uma balada que dividiu um pouco de opiniões, mas é uma grande canção. Estou me referindo ao quê? O Wasting Love. As canções que eu gosto, que elas, na verdade, não vejo elas citadas por muitas pessoas, mas que deveriam estar presentes em qualquer seleção de música do Iron Maiden, é a canção Shout dos Ends. Como também a canção The Fugitive. Como você pode perceber, é um álbum que talvez você mesmo não prestou atenção e ele merece tranquilamente a nossa 9ª posição. Então, esse álbum, Fear of the Dark, mais uma vez, apesar de não ser feito os desenhos por Derek Higgs, é um álbum que marca e muito a parte gráfica do Iron Maiden também. Eu particularmente adoro essa capa. E foi o momento base, quando eu tinha apenas 13 anos, que eu comecei a realmente colecionar Iron Maiden. O álbum da nossa 8ª posição é o último álbum de estúdio do Iron Maiden. Eu estou me referindo ao The Books of Souls. Sem dúvida nenhuma esse álbum marcou época e ele sem dúvida nenhuma ficou na mente dos fãs. Era um álbum esperado há muito tempo e ele veio da mesma forma que aconteceu quando o Fear of the Dark saiu pós No Prayer for the Dying. Esse álbum vem depois do The Final Frontier, surpreendendo a todos e mostrando como a Donzela de Ferro e o Iron Maiden estavam vivos. A arte gráfica ficou um pouco mais simples, mas trouxe toda essa pegada do metal, trazendo a cor negra. E se você observar, o álbum triplo, olha só, o álbum triplo em LP trouxe toda essa experiência indígena, né, de um Ed Maia, né? O Ideraldo Maia agradece, como diz o outro, fazendo um trocadilho e uma piada. E esse álbum que não lhe faltam são boas canções. A faixa título, então, The Books of Soul, é fantástica. A canção épica deste álbum é a Empire of the Clouds, que sem dúvida nenhuma deve ser ouvida por todos. E a gente espera que em algum momento o Iron Maiden possa nos presentear com essa canção ao vivo. Agora, a música que abre o álbum era para ser uma canção solo de Bruce Dickinson, que acabou doando de certa forma para o Iron Maiden, mas é uma música que mostra que ela tinha todo o espírito do Iron Maiden, que é a canção que abre o álbum, a If Eternity Should Fail, sem dúvida nenhuma, uma grande canção. Agora, canções que precisavam de uma segunda audição e que você vai se surpreender é a canção The Man of Sorrows. Para fechar, não pode deixar de conferir aquele refrão que é voltado ao vivo e que foi tocado nos shows do Brasil, na qual eu tive a presença de estar no show de BH dessa grande turnê, que é a canção The Red and Black, sem dúvida nenhuma com um refrão pegajoso. Na virada do século, o Iron Maiden lançou, né, vamos falar assim, o álbum The Brave New World, que marca a volta do Bruce Dickinson e coloca o Iron Maiden com 3 guitarristas, isso mesmo. Janick Jazz não sai, Dave Murray prossegue e há também uma volta do Adrian Smith. O que isso daria?
daria um clássico do heavy metal. Sem dúvida nenhuma, esse álbum do ano de 2000, The Brave New World, merece a nossa 7ª posição e é um grande destaque. O disco Brave New World, sem dúvida nenhuma, para muitos também é considerado como o melhor disco do Iron Maiden. E aqui muitas vezes as pessoas consideram como um verdadeiro renascimento. Existem até fãs mais radicais que consideram que após o Fear of the Dark, salta-se direto para este álbum e é questionável o Iron Maiden dos outros álbuns, apesar do Books of Soul também ser colocado. Na verdade, eu fico um pouco em dúvida entre o Books of Souls e esse, mas ele marca essa importância do Iron Maiden mudar sua forma de produção. O Books of Soul é uma evolução natural dessa formação com 3 guitarristas. Então eu acredito que aqui começou esse trabalho que foi chegar no Books of Soul. Então este álbum, sem dúvida nenhuma, ele fica com uma pequena vantagem acima do Books of Souls por essa parte histórica e de importância. Então esse disco aqui, sem dúvida nenhuma, a canção The Wicker Man, que foi tocada na abertura inclusive do Rock in Rio, foi extremamente fantástica. Outra canção que, sem dúvida nenhuma, marca, mais uma vez, que vocês já devem estar enjoados de eu falar isso, é que o Iron Maiden sempre cuida muito bem da faixa título. Outra grande canção é a Brave New World. A gente confere aqui também um épico que já pode ser considerado um grande clássico do Iron Maiden, que é Blood Brothers, né? Irmãos de Sangue. Uma canção que muitas pessoas confundem porque a gente já tinha também canções de outros artistas com esse nome, mas sem dúvida nenhuma essa do Iron Maiden é uma música extremamente integral. E em 2010, quando o Dio faleceu, ele inclusive, Bruce Dickinson, ofereceu em um show essa canção para o nosso grande Ronnie James Dio em homenagem ao nosso mestre. Outra canção que merece grande destaque aqui é Ghost of the Navigator, que sem dúvida nenhuma é outra canção também bem subestimada, mas que deveria estar na coletânea de todos os fãs do Iron Maiden. Agora, a música cult, como todos os álbuns do Iron Maiden possuem e que merece ser ouvida e ser reconhecida, é a The Thin Line Between Love and Hate, uma canção que eu vejo pouco comentário, mas que sem dúvida nenhuma é uma grande canção que merece todo o trabalho e audição sobre o Iron Maiden. Na nossa 6ª posição foi o primeirão do Iron Maiden, lançado em 1980, com o nome Iron Maiden. É o álbum título, né, onde traz o nome da banda. Esse disco, na verdade, ele surpreendeu a todos, se tornou um ícone do novo movimento de heavy metal, né, chamado New Wave of British Heavy Metal, que estava explodindo. E sem dúvida nenhuma esse disco já veio para mostrar como o Iron Maiden iria conquistar e alcançar o seu espaço. Aqui a gente vê pérolas como a própria faixa título Iron Maiden, a música rápida, introdutória, com um pouco de pedal ao ar, bem diferente, mas bem com um estilo meio punk e metal também, que é Prowler. A gente vê a canção que alterna partes baladas com partes pesadas e queria marcar esse estilo do heavy metal, né, que é alternar partes pesadas de uma música lenta, como Remember Tomorrow. Nós tivemos aqui também uma canção muito bacana, que é a canção Running Free, que sem dúvida nenhuma é uma música que tinha refrão e ela se encaixava perfeitamente para tocar nas rádios, e uma canção mais curta e direta do Iron Maiden. A gente também consegue ver aqui que o Iron Maiden gostaria de fazer algumas partes instrumentais, como a canção Transylvania. Mas indiscutivelmente a música que coloca o Iron Maiden em um patamar acima das demais bandas de heavy metal e que, vamos dizer assim, que cria uma catapulta para que o Iron Maiden possa deslanchar é a clássica Phantom of the Opera. Aqui também
o mundo foi apresentado pela primeira vez ao grande mascote da banda, o Ed. E sem dúvida nenhuma pode-se dizer que o Ed é o mascote de heavy metal mais reconhecido e admirado de todo, vamos falar assim, de todo o estilo heavy metal. Chegamos ao nosso top 5, né? Os 5 grandes álbuns do Iron Maiden. Com base na lista do que vocês já viram, vocês já têm uma ideia. O 5º álbum do Iron Maiden foi lançado em 1988 com um tema super interessante baseado no livro O Sétimo Filho do Sétimo Filho. O próprio nome já diz, eu estou me referindo ao Seventh Son. Sem dúvida nenhuma, uma das turnês mais bem sucedidas e aonde o Iron Maiden coloca toda a sua magnitude em música. É um grande álbum onde praticamente todas as músicas são clássicas e é um álbum que tem todo um trabalho na composição de suas letras. É considerado para muitos o último grande álbum realmente do Iron Maiden, porque o Iron Maiden, na verdade, do The Number ao Seventh Son, é considerado, na verdade, para muitas pessoas, levam até o Iron Maiden a considerar como a maior banda de heavy metal de todos os tempos. Isso é uma outra coisa que a gente deve debater. Qual que é a melhor, a maior e importante banda de heavy metal? Essas 3 palavras são misturadas, né? Quem é a maior, quem é a melhor e quem é a mais importante. Eu acredito que isso aí são pequenos títulos, mas o que vale é que a gente tem que aproveitar o melhor de todas essas bandas. O Seventh Son tem essa capa icônica aqui, né? Que trabalha com essa parte do gelo e trabalha todo um trabalho. É um dos últimos trabalhos, vamos falar assim, icônicos criados pelo nosso grande artista Derek Higgs, que fazia as principais capas do Iron Maiden. Para quem tem a capa em detalhe, vai perceber no vinil que ele tem um relevo na parte do desenho do Ed aqui, né? E nessa estrutura. Essa aqui é a edição brasileira desse disco, além de ter um belo encarte e trabalhos. A canção que eu mais gosto aqui é a canção Infinite Dreams. Agora, a grande maioria concorda que a música mais importante desse disco, que deveria inclusive voltar para os shows, é The Evil That Men Do. Sem dúvida nenhuma, uma canção rápida que é para estar em qualquer seleção de canções do Iron Maiden. Mais uma vez, como é de praxe, e vocês estão vendo sobre todos os vídeos, não sei se vocês haviam prestado, uma das grandes canções do álbum é mais uma vez o cuidado que Steve Harris e companhia possuem de ter a faixa título icônica. Seventh Son of a Seventh Son é um verdadeiro clássico do Iron Maiden. A música de trabalho aqui, no entanto, foi Can I Play With Madness. Uma boa canção, mas que alguns fãs no decorrer dos anos passaram a considerar um pouco chatinha, mas sem dúvida nenhuma uma grande canção. A música subestimada aqui é a canção The Prophecy, que eu considero uma canção que merecia ter uma segunda audição, que os fãs não falam tanto, mas sem dúvida nenhuma é uma canção que merece estar presente também em todas as coletâneas. Eu falo isso porque, na verdade, bandas como o Iron Maiden, com tantos álbuns, elas precisam ser buscadas canções que não são tão comentadas. Uma das grandes críticas de muitos fãs do Iron Maiden é o setlist mudar muito pouco de um show para o outro, porque é uma banda muito rica de canções. E The Prophecy é uma dessas canções que merecia voltar para o setlist ao vivo. Seria uma grande surpresa para muitos fãs. O quarto álbum foi lançado em 1983 e é considerado um marco. É quando o nosso baterista Nick McBrien passa a assumir as baterias no lugar de Cliff Burr. Eu estou me referindo ao grande álbum Peace of Mind. Peace of Mind, eu acredito que tem a música mais popular do Iron Maiden da história. Apesar de muitos pensarem que é The Number of the Beast, eu acredito que com certeza é a canção The Trooper, que é uma grande canção. Este álbum traz um som muito mais consolidado e pesado e mais cru. Nós temos canções como Where the Eagles There, a canção fantástica Revelations,
música baseada na mitologia grega, que a gente simplesmente adora e que na última turnê ela voltou a estar no setlist. Um grande acerto para o Iron Maiden, que é Flying of Icarus. Este álbum, por incrível que pareça, não tem uma canção chamada Peace of Mind. E a canção épica que merece ser ouvida aqui é a canção Chuchemia Land. Esse álbum, ele ficou em gatefold, e aqui a gente vê uma coisa bem interessante, que foi quando cortaram o cérebro do Ed, e aí na parte interna a gente tem a banda numa espécie de, vamos falar assim, de castelo, se preparando para almoçar ou jantar, né, para uma ceia, vamos dizer assim, e aí é servido justamente o cérebro do Ed. Aqui atrás a gente vê uma conexão global, ou seja, um grande trabalho gráfico do Iron Maiden. E esse álbum, sem dúvida nenhuma, as canções são extremamente poderosas e ficou na nossa 4ª posição. Peace of Mind é um disco que precisa realmente ser ouvido por qualquer fã do Iron Maiden. Os 2 grandes livros e o que promete realmente de debater a discografia do Iron Maiden está sendo lançado pela Estética Torta. A Estética Torta, até o momento, lançou 2 livros fundamentais, sendo que o 3º já está a caminho. O primeiro livro que eles traduziram foi o livro que comenta um clássico do Iron Maiden, que é o The Number of the Beast. É importante lembrar que essa coleção do Stephen Juras, que está sendo traduzida pela Estética Torta, ela vai comentar cada álbum com um livro, ou seja, o nível de detalhes de cada disco aqui é surpreendente. Então essa dica vale demais para você. E até o momento a gente já tem lançado o The Number of the Beast. Outro que a editora também já lançou foi o Summer and Time. O Summer and Time, né, estão lançando fora da ordem, mas eu acredito que está sendo uma escolha. Também é um dos meus álbuns preferidos, né? Tanto ele quanto o The Number, e já estão disponíveis para compra. Então, ir lá no site da Estética Torta e já adquirir esses 2 livros. Então, sem dúvida nenhuma, os 2 livros já publicados realçam em muito o grande trabalho dos álbuns do Iron Maiden. Já está a caminho também da Estética Torta o trabalho de tradução, e agora no final de março já sairá o livro sobre Powerslave. E tudo indica que pelo Iron Maiden, os blogs do Iron Maiden, que o próximo livro a ser lançado pela editora, que ainda não revelou, vou dar um spoiler aqui que pode ser verdade, seria o Peace of Mind. Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem uns bons materiais no Brasil para poder entender melhor os álbuns do Iron Maiden. Agora chegou o momento da gente falar os 3 álbuns principais do Iron Maiden, ou seja, os 3 principais álbuns. Aqui eu quero falar, na verdade, que eu considero os 3 em primeiro lugar. Mas que isso? Você tem que definir. Então eu fui obrigado a definir. Mas, na verdade, eu considero esses 3 álbuns do mesmo nível, os que faltam. Então, apesar de eu colocar um em terceiro e um em segundo e o outro em primeiro, eu vou justificar porque que pequenas diferenças vão colocar cada um numa posição, mas os 3 praticamente soam do mesmo nível. Quem ficou em terceiro lugar, com um pesar no coração, foi o álbum Somewhere in Time de 1986. Na verdade, se eu for analisar musicalmente o meu gosto pessoal, talvez ele seria até o primeiro musicalmente. Sem contar que eu adoro esse trabalho que eles basearam na arte gráfica dele, de um Ed do futuro, com a questão do filme Blade Runner. Sem contar que a capa mais trabalhada do Iron Maiden e que tem vários easter eggs e tudo mais é este álbum. Esse álbum ele tem uma pequena oscilação porque as guitarras foram sintetizadas, mas esse disco na verdade eu não consigo retirar daqui uma música sequer que eu considere uma música pelo menos mediana. Para mim, se o Iron Maiden chegasse e tocasse o Somewhere in Time na íntegra, eu gostaria e curtiria todo o disco. A verdade é que a única canção aqui que realmente tocou um pouco mais e que ela ficou permanente, as pessoas cantaram, foi a canção Wasted Years. Então meio que Wasted Years resumiu essa ideia do álbum e as demais ficaram um pouco apagadas. E sem dúvida nenhuma, Wasted Years é uma grande canção. Mas se eu tiver que citar esse disco, eu vou ter que citar praticamente
todas as canções, porque praticamente todas as canções desse álbum são memoráveis ou possuem refrões muito bons, mas a grande diferença é que o Iron Maiden, que vinha de dois álbuns muito crus, como Peace of Mind e Powerslave, logo na sequência lança um álbum onde as guitarras soam um pouco mais sintetizadas e leve, apesar de ser um álbum mais rápido e que a presença de bumbo duplo e uma, vamos falar assim, um novo estilo de correria, vamos falar assim, eu chamo até de correria, a forma do Harris tocar o baixo realmente revoluciona. Agora, para quem quer ouvir o contrabaixo do Steve Harris, esse é o álbum onde você consegue perceber melhor ainda o trabalho do contrabaixo. Continuando com as canções, a canção épica aqui é a canção Alexei the Great, que é a canção mais pedida, eu acho, do Iron Maiden para se tocar ao vivo, e que o Adrian Smith uma vez falou que eles tiveram dificuldade durante ensaios para poder fazer as divisões rítmicas, e que talvez por isso ela nunca foi apresentada ao vivo. Isso mesmo, Alexander Grant nunca foi tocada pelo Iron Maiden. A gente já teve no Brasil um cover de bandas que já tocaram essa canção, mas o próprio Iron Maiden, eu acredito que gravou em estúdio, mas não existe nenhum registro ao vivo e ela não fez parte de nenhuma turnê. Uma verdadeira pena. Mais uma vez aqui, a canção título, né, que é a Calling Somewhere in Time, é outra canção que abre o álbum e sem dúvida nenhuma é outra icônica, como já é tradição do Iron Maiden de ter todo o zelo na canção que dá nome ao álbum. Of Madness, sem dúvida nenhuma, é outra canção que não pode ser esquecida e que possui riffs magníficos e um belo trabalho vocal de Bruce Dickinson. Uma canção muito marcante também aqui é a canção Stranger Stranger Land. É uma música que quase chega a ser uma balada, mas tem uma ritmo e um riff muito interessante. Além de um solo, vamos dizer assim, é um solo melódico que realmente fica dentro da mente ao se ouvir. Este é o tipo do disco do Iron Maiden onde você põe o lado A e o lado B. Se você ouve no Spotify, você passa todas, e se você ouve em CD, você deixa rolar, porque sem dúvida nenhuma é um verdadeiro ícone do Iron Maiden. Ficou na nossa terceira posição, mas não me surpreenderia de forma alguma de alguns fãs colocarem em primeiro. Mas devido à questão da sintetização e somente o Wasted Years foi uma música de mais foco, ele fica na nossa terceira posição. Na segunda posição, o verdadeiro ícone que marca a entrada de Bruce Dickinson e que realmente coloca o Iron Maiden num outro patamar, onde o Iron Maiden tira os últimos resquícios que o Steve Harris adora dizer que o Iron Maiden não tinha influências do punk, né? Mas tinha sim. O que acontece? A gente começa a ter um Iron Maiden realmente voltado para ocupar e alcançar o mercado norte-americano. O Iron Maiden, nos seus dois primeiros álbuns, apesar de começar a fazer algum sucesso na América e nos demais países, né? Mas ainda era uma banda que fazia mais foco na Europa e principalmente na Inglaterra. Com este álbum de 1982, que nada mais, nada menos do que o The Number of the Beast, o Iron Maiden atinge o estrelato e a sua maturidade. Esse álbum acaba ficando em segundo lugar justamente porque ele teve pelo menos mais canções do que o Somewhere in Time a ser trabalhadas. Entre elas, como é de praxe, a canção faixa título, que tem todo o cuidado e que virou um ícone realmente do heavy metal. Estou me referindo à canção The Number of the Beast. Outra canção muito interessante também que foi extremamente divulgada foi Run to the Hills, que é Corra para as Montanhas, né? Que fala sobre como o homem branco invadiu, né, os Estados Unidos. Tem muito a ver com o Velho Oeste, a colonização dos Estados Unidos, onde foram dizimadas as principais tribos indígenas e animais importantes da fauna, como o bisão, lá nos Estados Unidos. Então era uma crítica ao chamado Novo Mundo, uma grande canção. Outra música extremamente divulgada aqui foi a canção Rallow Be Thy Name, né?
que na verdade é uma canção super interessante e icônica. Uma canção que inclusive o Iron Maiden sofreu alguns problemas, sendo acusado de plágio em alguns momentos por essa canção, mas que o Iron Maiden acabou vencendo o processo e durante alguns turnês essa canção teve que ficar inclusive fora do setlist, apesar dos fãs pedirem ser uma música muito forte ao vivo, por causa até que se resolvesse esses detalhes. Agora tudo resolvido, a canção pode finalmente, acredito, voltar para o setlist e é uma grande canção. E na época foi extremamente divulgada. Agora, a canção que eu considero que merece uma segunda audição e é uma canção épica, que também tem seus movimentos de balada e riffs pesados alternados, é Children of the Damned, que sem dúvida nenhuma é uma canção que eu adoro e que voltou a pertencer ao setlist de alguns shows. Na turnê do Books of Soul mesmo, em BH, eles tocaram essa grande canção. Chegamos ao primeiro lugar. A grande maioria acaba por concordar. Foi esse álbum que colocou o Iron Maiden realmente gigante. Nesse momento ele já havia dominado toda a questão da América e foi a turnê desse disco que realmente colocou o Iron Maiden no mega espetáculo. A grande produção foi quando ele foi falar sobre o Egito Antigo, sobre as grandes traduções dos, vamos falar assim, sobre os faraós e as grandes conquistas da antiguidade. É a capa considerada pela grande maioria como a capa mais bela do Iron Maiden, né? Que é a do Power Slave, né? Ou Escravo do Poder. Então é uma capa realmente recheada de detalhes que a gente pode ver sobre o Iron Maiden. É um disco que acredito que vai estar sempre na lista dos maiores discos de heavy metal e aqui tem o verdadeiro equilíbrio, com a guitarra ainda antes de sintetizar. Aqui a gente teve a épica Rime the Ancient Mariner. Três grandes músicas aqui fizeram sucesso. A música que abre o álbum chega botando para quebrar e sem dúvida nenhuma uma das músicas mais icônicas do Iron Maiden. Eu estou me referindo nada menos do que Aces High. Outro grande riff memorável que foi copiado por várias bandas, e eu acredito que o Iron Maiden até baseou em outros riffs, mas isso não vem ao caso no momento, é a canção 2 Minutes to Midnight. A faixa Power Slave também marcou presença e é mais uma vez o que já virou praxe, tirando a questão do Peace of Mind, que não tem uma música chamada Peace of Mind, a canção Power Slave é outro grande destaque desse excelente álbum do Iron Maiden, que sem dúvida nenhuma, para quem não conhece Iron Maiden e vai gostar ou não definir, esse disco é um disco que realmente separa os meninos dos homens, vamos dizer assim, ou dos verdadeiros fãs e daqueles fãs temporários. As demais canções também merecem todas ser conferidas e são icônicas. E sem dúvida nenhuma é como eu havia dito, tanto esses três álbuns aqui, né, que é o Power Slave, o The Number of the Beast e o Somewhere in Time, sem dúvida nenhuma são álbuns que ficam sempre subindo e descendo de posições em diversas listas. Eu coloquei essa posição, mas não quer dizer que eu sou o dono da verdade. Então eu gostaria que agora, ao terminar esse vídeo, que você colocasse aqui embaixo a sua seleção. Como que seria o seu ranking? Você concorda com algumas coisas que eu disse? Você trocaria alguma posição? Espero ter contribuído com você para que você possa um pouco mais conhecer o Iron Maiden. O foco principal desse vídeo é o quê? É fazer com que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer o grande trabalho que o Iron Maiden desenvolveu, não só no heavy metal, mas como um quesito cultural, mostrando um verdadeiro equilíbrio. O Iron Maiden é uma das bandas que mais associa vamos falar assim, a literatura e a boa música. Sem dúvida nenhuma, o Iron Maiden é um dos marcos da história da música. Então eu vou ficando por aqui e você que não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever no canal para que você possa ser notificado. Marque o sininho e tudo mais. Por quê? Porque em breve a gente vai trazer novos vídeos como esse. Valeu, galera! Falou!